Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda por aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre criação dos filhos. Meu nome é Daniel Gilvan e esse canal é sobre constelação familiar e sobre família. Então, se você está por aqui, muito provavelmente você está interessado, você está interessada nesses dois assuntos. E, lógico, o assunto mais importante, mais profundo que existe é a família. A família do passado, a família do presente, a família é um tema realmente importante. Então seja muito bem-vindo por aqui. Quero agradecer demais a sua presença, a sua audiência. Vamos falar sobre criação dos filhos. Certa vez eu ouvi uma frase assim, bem interessante. Nunca se trata, olha a frase, nunca se trata de ser pai ou mãe. Se trata de ser filho. E eu fiquei pensando nisso. Que interessante, né? Muito se tem interesse em querer ser bom pai, em querer ser boa mãe, o melhor pai, a melhor mãe. Quando no fundo, querer ser o melhor pai, o melhor mãe, o bom pai, a boa mãe, é a raiz de muitas dificuldades, é a origem de muitos problemas. Incrível, né? Querer ser um bom pai, querer ser uma boa mãe é motivo de muitos problemas. Por quê? Lógico que a gente quer ser bom pai, que a gente quer ser boa mãe, óbvio, naturalmente, né? E quer cuidar bem dos filhos, isso é amor e é muito justificado. Mas muitas vezes o fato de querer ser bom pai, ser boa mãe, significa querer ser um pai melhor, uma mãe melhor. Agora, um pai melhor que quem? Uma mãe melhor que quem? Aí entra a comparação. Então, muitas vezes, né, a pessoa quer ser um pai melhor do que o seu próprio pai foi, do que o seu avô foi e assim por diante. Você quer ser uma mãe melhor do que a sua mãe foi. Ah, não, eu não quero, não tenho nada a ver com isso. Não, dá um tempinho, dá uma olhada. Que mãe melhor que você quer ser? Que pai melhor que você quer ser? Não é? Porque a partir do momento que você quer ser melhor que alguém, por pior que essa outra pessoa a quem você se refere tenha sido, você fracassa. Nesse mundo não é possível querer ser melhor que ninguém. Quem quer ser melhor que alguém fracassa. Ai, mas eu discordo que não, que você tem que ser melhor e não sei o quê. É verdade, você precisa cuidar de você, né, e fazer coisas que você acha que são boas. Mas querer ser melhor é julgar o outro pior. E quando você julga o outro pior, você cai numa grande armadilha, por pior que tenha sido. Mas não é algo para se entender, é algo para se viver, para se experienciar, né? É um triunfo que a pessoa tem, é um sucesso que a pessoa tem, momentâneo. É fácil ser melhor do que alguém por um dia, um mês, um ano, 5 anos. É fácil ser melhor que alguém por algum tempo. Mas pela vida toda não dá, né? Em algum momento as coisas acabam falhando porque você mesmo vai se colocar abaixo, você mesmo vai se fazer fracassar, né? É incrível, mas é algo que acontece quando você quer ser melhor que outra pessoa, você acaba criando formas de fracassar e de ser igual e de ficar até pior que a outra pessoa. Com a alma, as coisas funcionam diferente, né? Aquilo que você rejeita vai emergir na sua vida, em todo caso, tá? Então, aí querer ser um pai melhor, querer ser uma mãe melhor que quem acaba não dando certo. Poxa, mas então o que dá certo? O que dá certo é você ser filho, tá? E aí começa uma outra caminhada. Não importa como seus pais foram, fizeram e tudo, não existe família perfeita, não existe... Tá bom, tem famílias que são, né, maravilhosas, margarinas e tal, e não sei o quê, mas isso não foi o meu caso e talvez não tenha sido o seu caso também. Tá? Então, assim, a infância
E o passado da família acaba sendo muito mais trágico do que toda a gente pinta por aí, né? Toda a gente fala por aí. E as coisas são difíceis mesmo, né? E eu não estou aqui falando de falar, ai não, minha infância foi maravilhosa, meus pais foram maravilhosos. Não, não tem pais assim maravilhosos, né? As coisas são difíceis mesmo na infância. Mas apesar de tudo, existe um caminho por onde você vai, então, que as suas experiências do passado começam a perder peso, né? E você começa a entrar em contato e ficar conciliado com suas experiências do passado. Esse caminho se chama constelação familiar. Mas eu não estou aqui para falar de constelação familiar, não. Eu estou aqui para falar justamente do fato de você ser filho. Tá, mas o que tem a ver eu ser filho com criar os meus filhos? Acontece algo muito simples. Na verdade mesmo, tudo que seus filhos precisam é de espaço para crescer. Tá? Tudo que uma criança precisa é espaço para crescer. Vou repetir mais uma vez, tudo que uma criança precisa é de espaço para crescer. Tá. Olha só, a partir do momento que o seu filho, sua filha começou a ser gerado, o que você fez para que ele fosse gerado? A única coisa que você fez, como mãe ou como pai, foi se manter vivo. No restante, tudo foi por conta de algo que você desconhece. Então o tempo passou e seu filho, sua filha se desenvolveu dentro do útero, você não precisou fazer nada para que isso acontecesse. Tá certo, você se alimentou, você dormiu, você acordou, você cuidou da sua gestação, você cuidou de ir lá fazer ultrassom, cuidar e tudo, e é um trabalho enorme. Eu não estou falando que não seja um trabalho, que você não fez nada. Não, você fez sim, e fez muito, né, como na sua gestação. Mas, para a criança crescer, você não fez um esforço, você não fez o crescimento da criança, entende? Isso aconteceu por outra via, por conta própria, né? Então a criança nasceu, né? E, lógico, você teve um trabalho imenso no parto, como mãe, como pai também, no parto, depois chegou em casa, criança, nossa. Mas veja, todo o trabalho, lógico que é justificado, e é mão de obra, é trabalho duro mesmo, quem é pai, quem é mãe sabe. Mas, depois que você vê seu filho, você dá alimento para ele, e você dá água, e você dá ar para ele, e você dá espaço para ele andar, correr, você vê que ele começa a crescer para cima, para os lados, e começa a aumentar, e começa a entender coisas, e você fala assim, nossa, como é possível, né, que ele vai se desenvolvendo como uma planta, como um animalzinho, como qualquer outro ser na natureza. Ele vai crescendo, vai evoluindo, e você não se esforça, você não faz para ele crescer, você dá o alimento, né? Você dá o alimento, mas no restante é tudo com a natureza. Você não faz nada, você só precisa dar espaço. E depois que seu filho está crescendo, né, ele começa a entender coisas, ele começa a aprender a falar. Você ensinou seu filho, sua filha a falar. É verdade, você pode ter dado toques, falou da forma certa com ele, ajustou, corrigiu, não sei o quê. Mas ele aprendeu a falar sozinho. Né? E depois aprendeu a usar o computador, né? Que a gente vê agora tão comum, né? Aprendeu a usar o computador sozinho, ninguém foi lá ensinar como que usa celular, como que usa tablet, como que usa computador, nada. Né? Então você vê, tudo que a criança vai aprendendo e vai fazendo, ela faz e acontece por ela mesma. Os pais, ou o pai ou a mãe, têm assim como trabalho, depois de um certo tempo, ficar somente colocando alguns limites, né? Alguns limites, e esses limites são para que a criança possa crescer. Tá, e é aí que a gente chega no ponto desse vídeo, que é uma questão de ser filho, não é uma questão de ser pai, é uma questão de ser mãe. Por quê? Né? Porque, na verdade,
aquele esforço que você faz para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, um pai melhor, uma mãe melhor do que o seu pai ou do que a sua mãe ou de qualquer outra pessoa, né, ser melhor do que outra pessoa, você começa a limitar o crescimento do seu filho e começa a criar dificuldades. É isso, aquele negócio que as pessoas chamam de educação. Eu sou avesso à educação. Educar é importante, mas eu sou muito mais de acordo com o fato de não educar os filhos, mas simplesmente colocar alguns limites para que eles possam crescer e evoluir para onde eles precisam crescer e evoluir, né? Então, quando você quer ser alguém melhor, você começa também a querer que seus filhos sejam alguém melhor, alguém bom, alguém diferente, e aí começam as dificuldades, começam os conflitos. É natural que seja assim, e tá tudo certo você querer que seu filho faça, né, coisas bacanas e tal, mas é daí que partem muitas dificuldades, muitas das dificuldades, e muitas mesmo, tá? Quando uma planta nasce, o que você faz? Você dá alimento para a planta, né? E você deixa ela crescer, você permite ela crescer. Você permite ela tomar a forma que for para ela tomar. Eu tenho aqui, ó, aqui, deixa eu ver desse lado, ó, tá vendo esse daqui? Um lírio, né? É um lírio grande, ele vai crescer exatamente ali dessa forma, né? Eu não posso mudar a forma que ele vai crescer. Você vê? Ele vai ser assim, vai ter folhas grandes, flores brancas, né? Eu não vou mudar esse lírio, tá? Eu só posso dar água e nutrientes para ele crescer. Aqui, essa plantinha. Esse daqui, ó, é um abacateiro. Coloquei ele ali naquele vaso, naquele vidro. Esse abacateiro é daquele jeito ali. Você sabe o que vai acontecer com ele? Daqui a uns dias eu vou precisar tirar ele desse copo e passar ele para a terra, porque ele vai ficar gigante. Eu não posso fazer nada a respeito. Eu posso dar água, posso dar terra, o resto é com ele mesmo. Aqui, essas plantinhas aqui já são diferentes, né? Eu vou ficar com elas aqui por anos e elas não vão ficar muito diferentes do que elas são agora. Elas já são adultas. Então, cada planta tem a sua forma de ser e de existir. Elas só precisam de nutrientes e de terra e de água, né? E assim por diante. E elas vão crescer. Com os filhos é a mesma coisa. E é disso que eu estou falando aqui, né? Quando você quer ser melhor, quando você quer fazer melhor, tá? Que outras pessoas, então você começa a ficar em cima do seu filho, você começa a ficar em cima de você. Você começa a ficar preocupado, tenso, você começa a querer mudar o rumo natural das coisas. E quando você fica assim, você já não tem mais limites claros para você mesmo, né? E exigências claras para você mesmo, e você começa também a exigir resultados do seu filho. Se você é o melhor pai, se você é a melhor mãe que o seu pai, que a sua mãe foi, como que o seu filho vai agir de uma forma a qual você não esperava? E o seu filho vai agir, inevitavelmente, a forma que você não esperava. Por quê? Porque seu filho não é algo artificial, é algo natural, né? Então, aí que vem o grande segredo, né? Que é uma questão de ser filho. Tá? Quando você realmente é filho, quando você realmente está conciliado com seu pai, com a sua mãe, quando você realmente está no seu, como dizem, no seu lugar como filho, você é capaz de olhar para o seu filho, de criar o seu filho com limite, porque você tem limite, então você tem base, e você permite a ele crescer, você não tem expectativas, você não tem necessidades com ele. E aí que pode parecer estranho, mas é justamente o fato de você não ter expectativas nesse sentido, de você não ficar em cima do seu filho, que vai fazer com que ele cresça, com que ele evolua, com que ele expanda, com que ele tenha liberdade. Então, crianças precisam de limites. O que são limites? Ó, filho, não faz isso aqui porque isso vai te prejudicar.
Meu filho tá no jogo há muito tempo, às vezes tem um dia lá que ele fala, Caetano, vamos parar com o jogo agora, bora estudar. Aí ele para o jogo e vai estudar. Isso é limite. Né? Falar, ó, Caetano, agora hora de dormir, porque amanhã cedo você precisa acordar e, enfim, você precisa dormir cedo. Ponto. Isso é limite. Percebe? São coisas básicas, muito básicas. Né? Então, a nutrição dos filhos são, a partir de um certo momento, né? A nutrição dos filhos, a partir de um certo momento, é o limite claro. Né? Aquilo que você precisa dar como base para ele crescer. Né? Você vê que ele precisa daquele limite para que ele possa ir para um lugar que ele está querendo ir. Né? Assim como é com uma planta também, você coloca ela, você coloca limite, às vezes precisa cortar uma folhinha, cortar outra, para você conduzir ela para onde ela precisa ir. Tá, mas para eu não me perder aqui nisso, que é muito assunto, né? Veja, é a importância de você ser filho. Né? E quando você é filho, você está conciliado, você não precisa ser melhor do que ninguém. E se o seu filho tem em você alguém que não exige dele, né? Não exige nesse sentido, né? Excessivamente, que não cobra dele, que não fica enchendo, né? Ali, se preocupando e não sei o quê, ele vai ser livre para crescer. Tá mais ou menos claro? Eu acho que tá, porque você, de certa forma, sabe disso. Porque, de certa forma, tudo que você esperava dos seus pais era também um pouco de espaço e limite. Né? Que seus pais te deixassem ali tranquilo, crescendo, né? Experimentar as coisas da vida e tal. E que muitas vezes também eles não puderam permitir-lhe fazer isso. Né? Então você sabe, se você se coloca como filho dos seus pais, você vai saber aquilo que eles queriam fazer e precisavam fazer e não era assim tão bom para você e te ajudou, e aquilo que eles queriam e faziam e que não era tão bom para você e te ajudou, mas você sabe, basta se colocar no lugar deles. Então é isso. Seja filho. Quando você começa a olhar para o seu filho e você começa a se preocupar com ele, não sei o quê, e começa a querer ser melhor, um pai muito bom, uma mãe muito boa, relaxa. Tá? Lembra dos seus pais, seja filho dos seus pais, cuida da sua história, da sua vida e permita seus filhos crescerem livremente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Concordou? Comenta aqui embaixo. Discordou? Comenta aqui embaixo. Tem uma pergunta? Comenta aqui embaixo. Tem uma dúvida? Comenta aqui embaixo. Uma experiência com seus filhos que está sendo difícil, quer perguntar alguma coisa a respeito? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, quer receber mais vídeos, quer continuar acompanhando o canal, assina, clica no sininho para receber notificações e eu te espero num próximo vídeo.